Alegria no Senhor, irmãos, próximo domingo, 27º domingo do tempo comum. Terminaremos a Semana da Vida, 8 de outubro é dia do nascituro, daquele que está sendo gerado. E a igreja defende a vida desde a sua concepção até a morte natural. Portanto, o evangelho desse domingo vem ao nosso encontro, da defesa dos valores do reino dos céus. E mais uma vez vamos ouvir que o reino exige uma atitude de conversão. Ouçamos o evangelho. Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no seu tempo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Bom, esta parábola que Jesus conta para os sacerdotes e anciãos do povo, como de domingo passado, tem suas personagens e o que elas significam. Nós ouviremos na primeira leitura desse domingo o profeta Isaías, que vai citar um poema sobre a vinha e vai dizer: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Os vinhateiros são aqueles que deveriam cuidar do povo de Israel e esclarecer para que a antiga aliança desse fruto a seu tempo, que é a acolhida do Messias. E não fazem isso, e não direcionam desta maneira. Ainda que os pobres, que os últimos, que os excluídos, ou que vivem em outras periferias existenciais, acolham Jesus, os anciãos do povo, os sacerdotes não acolhem e fazem tudo o contrário. Aqueles empregados que vêm a seu tempo buscar o fruto da vinha, seguramente são os profetas, aqueles homens e mulheres que Deus suscitou ao longo da antiga aliança para prepararem os caminhos do Senhor e que foram desprezados. Todos os profetas foram renegados, foram maltratados
e alguns até foram mortos. O filho que vem por último é Jesus, que vem para concluir a obra do Pai na vinha e que é morto fora da vinha. Uma alusão seguramente à morte de Jesus fora das portas de Jerusalém, a cidade do grande Deus. Os que cultuam ao Deus nessa cidade onde tem o templo do Senhor, jogam o filho para fora. Jesus morre, né, no Gólgota, fora das portas de Jerusalém. Mas Jesus diz, isso tem consequências. O não acolher o filho, o não acolher a verdade do reino que vem com Jesus, o não comprometer-se com o reino, não só usufruir da força do reino, tem consequências. E as consequências é que o reino será tirado e dado a outros, porque esse que foi desprezado tornou-se a pedra angular. Ora, a Jesus é atribuído várias vezes no Antigo Testamento como profecia e no Novo Testamento explicitamente dito, ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que nas construções era colocada no ângulo, de modo que ela sustentava todo o equilíbrio do edifício. Os engenheiros fazem isso, né? Seja nas construções de ângulo reto ou até mesmo nas circunferências que é colocado no centro, aquilo é chamada a pedra angular. Aquilo que não pode ser desprezado numa construção. Uma construção que não é feita com a pedra angular não se sustenta. Uma construção, a construção do povo de Deus, sem Jesus Cristo, que é a pedra angular, não se sustenta. A construção da comunidade dos discípulos de Jesus, sem Jesus Cristo, não se sustenta. Ou seja, o reino exige conversão. E a conversão passa necessariamente pela acolhida de Jesus e com toda a verdade que brota do Evangelho. Repito aquilo que eu dizia semana passada. Dentro da igreja surgem mentalidades, ideias, ideologias que não passam pelo projeto de Deus. Né? Estamos no dia do nascituro, o aborto. Né? Quantos católicos, favorável se for assim, favorável se for assado? O que brota da escritura, da moral cristã, não tem nada a ver com isso. E outras coisas que estão sendo pleiteadas, até mesmo pastoralmente na igreja, para que seja de acordo com o projeto de Deus, o que não é, né? Nós não refazemos o projeto de Deus. Ele está feito. Né? É a revelação. Então, reino exige conversão e, obrigatoriamente, a acolhida de Jesus, do Evangelho, com tudo aquilo que é consequência desta nossa adesão ao Evangelho. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramais sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A paz esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.